Sou a Renata Bichir, professora no curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o conceito de intersetorialidade, né, que muitas vezes se confunde, inclusive, com outros conceitos. Quando a gente fala de intervenções intersetoriais em políticas públicas, a gente está pensando em ações que envolvem mais de um setor de política pública, mais de uma área do governo e mais de uma interação com outros atores, né? Então, uma coisa é pensar numa política setorial de saúde, educação ou assistência social, tentando resolver problemas que são específicos dessas áreas. Outra coisa é pensar certos temas que transbordam as fronteiras dos setores governamentais, como, por exemplo, a primeira infância. Quando a gente tem esse tipo de tema ou de problema público que transborda a fronteira, né, esse problema que geralmente é persistente, causado por múltiplos fatores, a gente muitas vezes vê a recomendação, a prescrição de ações integradas. Então, quando a gente está falando de intersetorialidade, a gente tem alguma pretensão de integração, de articulação, coordenação entre setores governamentais, né? A gente, no debate público recente, cada vez mais discute que as fronteiras administrativas tradicionais do Estado não dão conta de resolver vários temas, desde violência até primeira infância, passando por dimensões de gênero, racismo e etc. Tá? Mas entre a gente defender que a gente precisa transformar as estruturas do Estado, conseguir garantir isso, passa uma avenida, né? Então, quando a gente pensa nas abordagens intersetoriais, a gente tem que também discutir que garante uma abordagem relativamente integrada, né? A gente pode pensar em níveis e tipos de integração, né? Mas acho que esse é um ponto importante, como é que a gente implementa ações intersetoriais para além de defender que elas são importantes. Nesse processo, acho que a grande questão da intersetorialidade é como é que a gente aprende a trabalhar junto a partir de um tema comum ou um problema público comum. Como é que a gente compartilha visões sobre esse problema, compartilha, eventualmente, recursos, informações, instrumentos de gestão para pensar que aquele tema específico precisa da ação da saúde, da educação, da assistência social, né? E aí, como é que a gente cria protocolos de integração, protocolos de ação conjunta, de abordagens integradas, né? Então, a intersetorialidade na implementação depende desses vasos comunicantes entre mais de um setor de governo, que podem e devem ser concebidos no cotidiano, mas não é um tópico só para o alto nível decisório, pelo contrário, né? Os estudos sobre implementação da intersetorialidade vão mostrar exatamente isso. A gente precisa desse saber de quem está ali na ponta, atendendo as crianças, trabalhando com as crianças ou com jovens e adolescentes, dependendo do nosso público, da nossa faixa etária, e como é que esse saber de quem está ali na ponta, na linha de frente do atendimento na saúde, na educação, na assistência, nos direitos humanos, se comunica com outras áreas internas da administração, né? Como é que a gente cria esses vasos comunicantes, então, entre quem está ali com a mão na massa e quem está pensando as políticas públicas. Conseguir garantir uma boa abordagem intersetorial implica exatamente essa comunicação efetiva e tempestiva entre o topo decisório e quem está na ponta, né? A gente tem modos de tradução de saberes, e a gente já sabe também que boas intenções simplesmente não são suficientes, a gente precisa dessa tradução prática daquilo que está nos normativos. No caso específico do protocolo da primeiríssima infância, ou da primeira infância em São Paulo, a gente tem uma questão importante, né? A gente tem um ponto de partida de atuação comum, a gente tem protocolos de jornada básica e protocolos de alerta, e no caso desses protocolos, é muito, muito importante que cada um saiba qual é o seu papel, né, e consiga trabalhar de maneira cooperada e coordenada, né, respondendo internamente às demandas do seu setor, mas também sabendo a quem procurar, a quem recorrer, no caso dos demais setores. Eu acho que essa consciência básica de qual é o papel de cada um, na geração de uma infância mais saudável, mais feliz, com mais acesso a direitos básicos, esse é o ponto de partida para a gente fazer a transformação que a gente gostaria de ver na nossa cidade.